todo mundo me ouvindo? Boa tarde, eu sou a Raquel Gomes, eu sou especialista em catarata, hoje eu atuo no Rio de Janeiro e eu tive a oportunidade de usar o Pentacan XL durante um mês e vou mostrar para vocês um pouquinho do que eu achei interessante para o dia a dia do cirurgião de catarata. Hoje a cirurgia de catarata ela é uma cirurgia refrativa, os pacientes têm a mesma expectativa, na verdade eu acho que é até maior a expectativa dos pacientes que vão ser submetidos à catarata porque eles esperam independência total de óculos. E hoje a gente tem uma tecnologia diagnóstica que ajuda muito a gente a aumentar essa precisão refracional, a precisão biométrica. Então hoje a gente tem a biometria óptica, a gente tem a biometria por OCT, espectro Swap Source, e também temos a tomografia de córnea e o Scheimpflug para avaliar a córnea. O cálculo do astigmatismo é o que hoje tem sido o nosso calcanhar de Aquiles, né? Hoje a gente tem milhares de teorias sobre o astigmatismo. Quando eu comecei a pôr lente tórica, eu tive vários casos que eu fiquei muito encucado o que eu tinha feito de errado. Uns a gente hipercorrigia, outros a gente hipocorrigia. E à medida que os estudos foram sendo desenvolvidos, a gente percebeu que tem influência do astigmatismo posterior, do filme lacrimal, tem muitas coisas que influenciam no astigmatismo. E várias fórmulas foram desenvolvidas levando em consideração o astigmatismo posterior. Então o Warren Hill, ele recomenda que a gente tenha mais de uma medida ceratométrica, né? Então o ideal é você ter pelo menos 2 ceratometrias do paciente antes de indicar uma lente tórica. E o COR foi o que fez os estudos que a gente hoje segue para avaliação de astigmatismo posterior. E também o Barrett incorporou esse astigmatismo posterior nas suas fórmulas. Então hoje não tem como a gente ter... Hoje a gente tem que entender um pouco do astigmatismo posterior e levar em consideração o astigmatismo posterior na avaliação do astigmatismo. As fórmulas, a gente tem hoje dois tipos de fórmulas. A gente tem os modelos matemáticos, que são fórmulas regressivas que levam em consideração dados populacionais, né? Então eles pegaram a população, viram como é o comportamento do astigmatismo posterior na maioria das pessoas, e essas fórmulas, a Barrett, a Bulafia-Coll e o site da Johnson, levam em consideração medidas populacionais, fazendo fórmulas de regressão que são usadas no cálculo da lente tórica. Mas hoje a gente tem medidas diretas do astigmatismo posterior, Scheimpflug, OCT, os métodos de color LED e a berrometria intraoperatória que chegou agora no Brasil. Então hoje a gente tem diversas formas de levar isso em consideração, dependendo da tecnologia que a gente tem disponível. Tenho só um topógrafo, tenho só a ceratometria do IOMaster, do meu topógrafo, eu tenho que usar os modelos matemáticos, né? Tenho medidas diretas, tenho a berrômetro intraoperatório, tenho um Pentacan, vamos avaliar como é o astigmatismo posterior do meu paciente. Então esse eu peguei um exemplo para mostrar para vocês, é uma paciente que eu operei recentemente. Esse é o mapa que a gente faz a avaliação refrativa da córnea. Então é o primeiro mapa que a gente tem uma noção básica de como é a córnea desse paciente. Então é uma córnea com astigmatismo baixo. Talvez ela tenha uma alteraçãozinha do filme lacrimal, a gente vê algumas alterações na imagem, né, da ceratometria. A gente pode avaliar a elevação anterior, elevação posterior e espessura da córnea. Nesses mapas você pode mudar, né, você pode fazer uma coisa personalizada dependendo do que você gosta de avaliar. E aqui nessa tela você tem vários dados que são interessantes, diâmetro de pupila, ACD, branco a branco. Então são dados que você pode confrontar com a sua biometria, por exemplo, comparar se os dados estão compatíveis e julgar o que você acha melhor. Na minha prática, eu não uso mais a ceratometria do IOMaster para cálculo de lente tórica. Eu sempre utilizo a ceratometria, seja do Total Corneal Power do Galilei ou o Total Corneal Refractive Power do Pentacan. Eu vejo que eu melhorei muito os meus resultados depois que eu comecei a utilizar essas informações e
são medidas diretas, são medidas individualizadas para aquele paciente. Esse é um outro mapa que eu gosto muito de avaliar. O que eu acho muito interessante desse mapa? Você tem para cada milímetro de pupila a ceratometria do paciente. Então aqui, eu não sei se esse pointer não funciona na tela, mas se você olhar aqui, ele vai dando o astigmatismo para cada tamanho de pupila. Então vamos supor, eu tenho um paciente com uma pupila de 5. Pode ser que o astigmatismo dele da pupila de 5 seja muito diferente da pupila de 2 milímetros. Eu tenho um paciente com uma pupila de 2. Então isso é uma coisa que eu gosto muito de avaliar e melhorou muito os meus resultados depois que eu levei isso em consideração, porque você pode hipocorrigir ou hipercorrigir dependendo para que lado a pupila vai, entendeu? E aqui você vê que o tracejado dessa paciente especificamente bateu com a área de 4,5 milímetros. E o Holiday Report é uma das medidas que leva também em consideração o astigmatismo posterior. É uma medida da córnea, total da córnea, não é uma medida só da face anterior da córnea. Então a gente consegue ver o aspecto nessa imagem da córnea total, não só da face anterior da córnea. Então esse é um mapa que eu sempre olho, eu acho que ele dá muita informação. E essa medida aqui, ó, essa ceratometria é a que eu uso para calcular pós-RK. Então vocês, quando vai fazer cálculo de pós-RK, se você quer fazer aqueles cálculos para corrigir, no caso de pós-RK, eu uso essa ceratometria com excelentes, a previsibilidade aumentou muito. Esse é um mapa que o Pentacam XL fornece pra gente. Ele dá o pré-operatório de catarata. Então são todas as informações que a gente precisa para avaliação da córnea do paciente no pré-operatório, adicionando agora o comprimento axial, né? Então você tem aqui o 5K, o Total Corneal Refractive Power, se há alguma diferença no eixo entre um e outro, né? A diferença entre um e outro. Ele também avalia em algumas diferentes pupilas a ceratometria, no ápice, no centro da pupila. Wavefront, onde que está o... Eu achava que nesse mapa tinha o comprimento axial, provavelmente é no outro. Então ele dá muito... Se você quer olhar um mapa só, vou avaliar com o paciente pré-operatório de catarata, quero avaliar um mapa só, esse é o mapa que você vai avaliar, que tem todas as informações que a gente precisa. Um outro problema que a gente tem hoje é qual fórmula escolher, né? Hoje a gente tem uma variedade grande de fórmulas e eu tenho uma teoria, se quando a gente tem muita coisa é porque ainda não tem aquela que é perfeita, né? O dia que a gente chegar e falar essa fórmula serve para tudo, todas as outras vão ser esquecidas. Então, hoje a gente tem duas fórmulas que a gente tem visto em todos os congressos, em todos os estudos que têm se comportado, que têm mostrado melhores resultados biométricos. Uma é a Barrett Universal 2, é a fórmula que eu utilizo para todos os comprimentos axiais, principalmente pacientes míopes, automíopes, com lentes baixas, abaixo de +5. Mesmo que eu não tenha a Barrett no meu biômetro, eu entro no site e faço o cálculo, a fórmula é gratuita. E o Barrett, ele incorporou o astigmatismo posterior nas fórmulas dele de cálculo de lente tórica, então a previsibilidade também aumentou muito na correção do astigmatismo quando a gente não tem a medida da córnea posterior. E o Rio RBF ainda não tem o cálculo pré-tórica, mas é uma fórmula também que tem mostrado excelentes resultados para todos os comprimentos axiais. Então eu acredito que em breve a gente vai estar usando somente essas duas fórmulas, pelo que eu tenho visto nos estudos e nos congressos atuais. E aí eu tenho um paciente, eu vou operar catarata. E agora a gente tem tanta informação, a gente tem biometria, a gente tem o Pentacam, a gente às vezes tem uma aberrometria, ceratometria, a refração do paciente, que hoje eu também levo em conta, e a gente tem que botar esse monte de informação em diferentes sites, dependendo da lente eu vou mudar o site. Então a vida do cirurgião de catarata não acaba quando o último paciente vai embora, né? A gente recebe a menina lá, doutora, calcula essas lentes. Então hoje a gente perde muito tempo calculando lente, né? A gente confere, vai na Barrett, vai na Buláfia. Vamos lá, vamos ver se o esférico está certo, o cilindro, qual ceratometria eu vou usar, né? A gente tem que às vezes entrar em mais de um site para fazer o cálculo de uma lente. Então a gente
gente tem tido uma dificuldade grande nesses cálculos e perdendo muito tempo e muitas vezes ficando na dúvida, o que eu vou usar agora? Então ainda tem a da Johnson, mais uma forma. Então eu acho que essa é a parte que o Pentacam XL veio resolver pra gente. Essa é uma das telas que chama IOL Calculator. Você vai lá, você vai fazer um setting para você. Então eu, Raquel, opero, a minha incisão é a 110, eu gosto das lentes X, Y, Z. Então eu já vou preparar tudo. Então todas as lentes esféricas, tóricas que eu uso, seja trifocal, foco estendido, então já fica tudo no meu setting. E todas as informações dos exames do paciente, olho direito e olho esquerdo, são carregados aqui. Caso, vamos supor, o paciente tem uma catarata super madura, eu não consegui medir pelo Pentacam, que é OCT e interferometria, tenho que medir na biometria ultrassônica. Eu posso vir aqui e colocar o comprimento axial da medida do ultrassônico. E aí eu já olho aqui e já vou mudando as fórmulas. Então vamos supor, eu quero comparar essa paciente a uma paciente alta míope. Quero comparar Huygens, SRKT e Barrett. Eu já tenho todas as fórmulas aqui e eu já tenho um panorama do cálculo biométrico dessa paciente. Então eu não preciso entrar em vários sites, eu não preciso fazer várias contas. O negócio já está pronto aqui. A medida do comprimento axial é exatamente igual à do IOMaster. Todos os pacientes que eu fiz os 2 exames, até no 10º é igual. Então, com relação a correlação de comprimento axial, isso não é mais um problema para a gente. O aparelho é exatamente igual ao IOMaster. E uma outra função que ele tem é personalização de constantes. Então aqui, quando você opera o paciente, você vai colocando a refração. Então a refração de 3 meses, coloquei aqui, qual lente eu coloquei, o poder da lente e a fórmula que eu usei. Então ele já vai criando um banco de dados das suas cirurgias e personalizando a constante de todas essas lentes para os seus casos, né? Então você vai saber qual é a sua constante para aquela lente especificamente. Então aqui, ó, você põe a refração do paciente. Usei a tórica 12,5 com cilindro de 2,25 pelo Savini, que é uma fórmula que já tem no Pentacam, que utiliza a medida do astigmatismo posterior do Pentacam. Então você vai lá, otimização, e ele vai criar um banco de dados e vai poder personalizar a constante para você. Então, por exemplo, a Tecnis é 119,3. Depois de 20 casos, você viu que para você é 119,2. Então, você vai melhorar o seu resultado refracional à medida que você personaliza. E isso é uma coisa que tem sido muito discutida também em congressos, porque tem cirurgião que tem uma rex grande, a lente vai mais para frente. Tem cirurgião que tem uma rex pequena, a lente vai mais para trás. Então, isso influencia muito, a posição da lente influencia muito. E aqui, eles recomendam que você tenha pelo menos 50 casos para começar a utilizar a constante otimizada. Aqui eu fiz um vídeo, enquanto eu estava lá usando... Ué, não quer rodar. Então eu fiz um vídeo, aqui eu já tinha os meus parâmetros. Então eu vou lá, eu quero calcular uma lente tórica para essa paciente. Então eu escolhi a fórmula Huygens e no outro olho o Savini. E aí ele vai te dando o resultado já. Você não precisa entrar no site para calcular de um jeito, no outro site para calcular do outro. E ele já dá o grau para aquela lente que você escolheu, porque muitos sites não tem, por exemplo, o site da Alcon só vai te dar mais 25 T9, né? T9 qual que é na lente Tecnis, por exemplo. Então isso é interessante porque você pode escolher e aí depois você manda imprimir e já vem aquele cálculo para você levar no centro cirúrgico. Já fica pronto para você pedir a lente e para você levar no centro cirúrgico. Isso vira um arquivo que você imprime. Então
a facilidade que isso tem é interessante. Vamos supor que o seu Pentacam fica num andar e você atende no outro. Você pode ter o software no seu computador e ele acessar pela rede todas as informações. Você pode fazer tudo isso do seu computador, não precisa ir lá no equipamento para fazer o cálculo. Você tendo o software na mesma rede, você tem todos os dados ali e você não precisa ficar indo no equipamento para calcular, então o que é bem interessante. Então o tempo que eu usei, a gente gostou muito. Eu acho que se a gente pudesse ter isso à disposição seria muito bom. É um equipamento que tem muita coisa, tem vários mapas, se você faz cirurgia refrativa são outros mapas, então você pode integrar bastante na sua prática. Esse é um que eles falam de screening, é uma tela de screening que ele indica quais os mapas que você deveria olhar naquele paciente. Então ele pega a média populacional onde esse paciente ficou, do banco de dados dele, e ele recomenda aqui em cima quais são os mapas para esse paciente. Então ele fala, olha, dessa paciente, olha o mapa enhanced de ectasia, porque ela está caindo pelos parâmetros do Pentacam uma faixa que está fora do normal. Então ele ajuda a gente também a avaliar o paciente, porque são tantos mapas, às vezes você não consegue olhar todos. Era isso, obrigada. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição.